Queridos, a paz do Senhor Jesus, a você meu amigo, a paz do Senhor Jesus, a você minha amiga, meus irmãos em Cristo. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus ele nos concede. Eu sou o capelão, irmão Jonas Santos, falando aqui do canal Semeando a Palavra. Hoje, dia 2 de agosto, após ter repostado um vídeo aqui contra a ideologia de gênero, irmãos, o pastor Jorge Linhares, ele foi intimado pelo Ministério Público de Minas Gerais, não é? Nós vemos aí a perseguição aí contra os que falam a verdade do Evangelho. E você que é cristão, não é? Você se prepare, porque você também será perseguido. Você aí que professou a fé em Cristo Jesus e quer realmente chegar no céu aí, você passará por perseguição. É normal na vida do crente, não é? Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e nem é contra o sangue, é contra os principados e contra as potestades dos ares, não é verdade? Nós sabemos aí contra quem estamos lutando, não é? E o pastor, às 15 horas do dia de hoje, não é? O Ministério Público, ele mandou uma intimação aí, e o pastor, para que ele comparecesse, não é? Diante das autoridades na condição de investigado, não é? E a pergunta que eu te faço nesta noite, nesta oportunidade é: você está preparado para sofrer por amor a Cristo? Você está preparado para sofrer pela verdade da palavra de Deus? Nós sabemos que as perseguições ao Evangelho, aos cristãos, não é de agora. Há muito tempos atrás, o Evangelho, não é? Os cristãos, eles já eram perseguidos. Muitos foram mortos por amor a Cristo, não é? Por falar aí a palavra de Deus, a verdade. Muitos profetas aí foram mortos aí por amor à palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo 10 do Evangelho aqui, escrito por Mateus, ele aqui separa os 12 aqui e dá a missão, não é? Aos seus discípulos aqui. E o Senhor, ele também alertou aqui aos seus discípulos a respeito das perseguições aqui, das rejeições. Veja o que diz o versículo de número 17 e o 18 do capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Observe que o Senhor, ele já alertava os seus discípulos a respeito das perseguições. E você está preparado para sofrer por amor a Cristo? Não fomos chamados para estar sentado numa poltrona, não é? Debaixo de um ar-condicionado. Nós fomos chamados para estar falando a palavra de Deus, não é? Para combater aí o que vai de encontro à palavra de Deus. Tudo aquilo que vai de encontro aí aos princípios bíblicos, não é? Aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina. Aquilo que a palavra de Deus, ela nos diz, aí temos que combater, temos que falar a verdade. Ainda que isso custe a nossa vida, temos que falar a verdade, não é? Porque não somos covardes. Observe o que diz o versículo de número 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Jesus, ele nos orienta aqui a perseverar, a não retroceder, a não ficar com medo aí dos levantes. Ainda que se levante o espírito do governador, temos que estar de pé, firmado na verdade do Evangelho de Cristo. Que o Senhor, ele nos enche da sua graça, que o Senhor, ele tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos retroceder, desfalecer aí por causa das perseguições. Veja o que aconteceu com o pastor José Linhares aí. Ele foi intimado pelo Ministério Público de Minas Gerais por se opor aí à ideologia de gênero, não é? Que querem acabar e destruir a infância de nossas crianças aí, ensinando as crianças coisas contrárias à palavra de Deus.
Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças, da juventude, que Deus ele tenha compaixão e que Deus venha tomar uma providência a respeito dessas pessoas. Glória a Deus para todo sempre. O versículo 28 diz assim, do Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, 28 do capítulo 10, diz: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não devemos temer esses levantes, a esses homens, a essas pessoas que se opõem ao Evangelho, a essas pessoas que querem acabar com as nossas crianças, que querem distorcer aí o que a palavra de Deus ensina. Glória a Deus para todo sempre, não devemos temer, temos que seguir firmes, fortes, aprendemos. Observe o que diz o versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A nossa vida não pertence a nós mesmos, pertence a Cristo. E por isso temos que falar, seguir firme no Evangelho, falando a verdade. Não ter medo aí da oposição, daqueles que se levantam, que perseguem o Evangelho. Temos que falar a verdade, o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que homem nasceu homem e que mulher nasceu mulher. Deus fez macho e fez fêmea. Veja o que diz o versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis. Gênesis 1 e 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E essas pessoas querem distorcer agora o que diz a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é macho e fêmea, não tem para onde correr, a verdade é essa, e temos que falar a verdade. Temos que falar a verdade da palavra de Deus, meus irmãos. Não devemos temer. Veja o que diz no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 2, o versículo 9 e o 10, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. O versículo 10 diz assim: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Nós somos povo de Deus, então temos que falar a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus para todo sempre. Temos que combater tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Não podemos nos acovardar. Para concluir aqui, eu gostaria de ler Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. A palavra de Deus ela está se cumprindo ao pé da letra. Temos que continuar falando a verdade da palavra de Deus. Não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus, ainda que sejamos aí aprisionados, perseguidos por amor ao Evangelho, vale a pena seguir forte. Então siga em frente, meu irmão, siga em frente, minha irmã, falando a verdade da palavra de Deus. Não tema, porque Deus é contigo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz e siga falando sempre a verdade da palavra de Deus.